Olá pessoal, meu nome é Luiz Heffer, sou professor e mestre de ensino de física e eu estou aqui para ajudar vocês a resolver algumas questões dessa brilhante matéria que é física, tá? Bom, basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a leitura das questões. A partir da leitura das questões nós vamos evidenciar os dados em que são importantes para a resolução. Além disso, vamos grifar a pergunta, o comando da questão, e a partir de equações ou da teoria da física vamos resolver a questão, perfeito? Espero que todos tenham um brilhante e ótimo aprendizado e vamos que vamos. Bom, na página 7 tem o exercício 7 do Enem, né, desse material do volume 11 do seu material, e ele diz o seguinte: recentemente foram obtidos fios de cobre mais finos possíveis, contendo apenas um átomo de espessura, que podem futuramente ser utilizados em microprocessadores. O chamado nanofio, representado na figura, que não está aí, mas tem no seu material, pode ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento 0,5 nanômetros, sendo um nanômetro sendo 10 a nona, né, 10 elevado a menos 9 do metro, ok? A seção reta de um átomo de cobre é de 0,5 nanômetros quadrados e a resistividade do cobre 17 ohms nanômetros. O engenheiro precisa estimar se seria possível introduzir nesses nanofios nos microprocessadores atuais. O nanofio foi utilizado nas aproximações propostas e possui resistência elétrica D. Então ele quer saber a resistência elétrica do fio. Vamos aos dados. Eu tenho o comprimento do fio, tenho a área da secção do fio, tenho a resistividade do fio e ele quer exatamente qual é a resistência elétrica. Bom, nós já vimos essa parte de conteúdo, né, de física, que é a parte de eletricidade, em que para que eu possa ter corrente elétrica eu necessito que tenha uma diferença de potencial entre dois pontos. Mas toda vez que eu passo de um ponto ao outro, né, elétrons correm por conta da diferença de potencial entre dois pontos, eles devem fazer isso através de um material. E cada material tem uma resistência elétrica à passagem, né, de corrente. E é esse cara que é o resistor, que é a resistência, que modela, né, que consegue dizer quantos coulombs consegue passar por unidade de tempo. Então existe uma equação específica para o cálculo de resistência em frios. Essa é a equação. Resistência, que é dada em ohms, é igual a ρ, que no caso é a resistividade, L, que é o comprimento, e A, que é a área. Perfeito? Aqui no caso, observe que a resistividade ela está em ohm por nanômetro. Então os outros dois elementos que estão em nanômetros não precisam ser alterados, não precisam ser mudados da sua unidade que estão. Perfeito? Basta apenas substituir 17, 0,5 e 0,05. Fazendo as devidas contas, resistência igual a 170 ohms. Perfeito? Equivalente ao item E do nosso exercício 7. Perfeito? Primeira questão, apenas de aplicação da equação de resistência elétrica e é através da equação de resistência elétrica de fios, ok? Vamos lá, segunda questão. Diz o seguinte, está na página 17. Seguem abaixo alguns trechos de uma matéria da revista Super Interessante que descreve hábitos de moradores de Barcelona, Espanha, relacionados ao consumo de energia e efeitos sobre o ambiente, né? Primeiro, ele diz o seguinte: apenas no banho matinal, por exemplo, um cidadão utiliza cerca de 50 litros d'água que depois terá de ser tratada. Além disso, a água é aquecida consumindo 1,5 kWh, cerca de 1,3 milhões de calorias, e para gerar essa energia foi preciso perturbar o ambiente de alguma maneira. O segundo trecho diz o seguinte: na hora de ir trabalhar, percurso médio dos moradores de Barcelona mostra que o carro libera 90 gramas do venenoso monóxido de carbono e 25 gramas do óxido de nitrogênio ao mesmo tempo.
o carro consome combustível equivalente a 8,9 kWh. 3. Na hora de recolher o lixo doméstico, quase 1 kg por dia, em cada 1 kg há aproximadamente 240 gramas de papelão e embalagens, 80 gramas de plástico, 55 gramas de metal, 90 gramas de material biodegradável e 80 gramas de vidro. Perfeito? Bom, para essa questão, vou evidenciar somente a primeira afirmação que a gente acabou de ler, porque ele diz o seguinte, o comando da questão. Com relação ao trecho 1, que é o trecho que eu evidenciei em azul aí em cima, supondo que a existência do chuveiro elétrico, podemos afirmar que, supondo que a existência de um chuveiro elétrico, porque no texto em si ele só fala que há um aquecimento de uma água, mas não disse como é que é aquecida essa água, tudo bem? Aí ele supôs que é um chuveiro elétrico. Podemos afirmar que a energia usada para aquecer o chuveiro é de origem química, transformando-se em energia elétrica. Bom, quando a pergunta, né, o comando da questão acaba nos dizendo pode-se afirmar que aquilo que eu não posso afirmar, eu não posso usar como resposta. Então, por exemplo, pode até ser que a energia usada do chuveiro, né, venha de origem química, mas eu não tenho certeza, eu não posso afirmar. Então não é falsa, mas eu não posso afirmar. Segunda, a energia elétrica é transformada no chuveiro em energia mecânica e posteriormente energia química. Bom, olha só, no chuveiro a transformação é de energia elétrica em energia térmica, não passa por energia mecânica, tudo bem? Então o erro aí está em você dizer que é mecânica. C. O aquecimento da água deve-se à resistência do chuveiro, aonde a energia elétrica é transformada em energia térmica. Perfeito. Vamos ler a D. A energia térmica consumida nesse banho é posteriormente transformada em energia elétrica. Como assim energia térmica? Energia térmica é a pior forma de energia. Na hora que ela chegar lá, é impossível converter 100% em outra forma de energia. Além disso, a energia térmica foi levada para a água e aí o processo já se foi. Não tem mais como retornar essa energia para uma outra forma, principalmente transformar em energia elétrica de novo. Então, falso. Com a geração de energia elétrica, ou com a geração da energia elétrica, perturba o ambiente. Mas como a energia elétrica perturba o ambiente, pode-se concluir, então, como a geração de energia elétrica perturba o ambiente, pode-se concluir que sua fonte é algum derivado do petróleo. Bom, eu sei que a energia elétrica perturba o ambiente, perfeito. Mas a energia elétrica que perturba o ambiente vem de uma fonte derivada de petróleo, eu não posso afirmar. E quando ele diz que conclui, aí é falso, né? Porque assim, nem toda energia que perturba, né, a geração de energia que perturba o ambiente, ela obrigatoriamente vem de um derivado de petróleo. Então a conclusão de que isso, né, eu não posso afirmar qual é a forma de energia que foi transformada aí, mas a conclusão de que a energia perturba o ambiente é uma fonte derivada de petróleo, isso é falso. Beleza? Então, por conta disso, o item correto é o item C. O aquecimento da água se deve à resistência do chuveiro, onde a energia elétrica é transformada em energia térmica. Perfeito? Próximo. Bom, diz assim, na página 34, né? A resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e suas propriedades estruturais da matéria. A condutividade caracteriza a estrutura do material, de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se L, comprimento do fio, e a área da seção reta. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente, mantendo-se as mesmas dimensões geométricas. O fio que representa a menor resistência elétrica é aquele. Então vamos aqui prestar atenção ao seguinte. Bom, ele quer saber qual é o que tem menor resistência elétrica. Então, olhando para cá, que é a mesma equação que nós já vimos de resistência elétrica, ele diz que é um produto de ρ pela razão L sobre A. O que faz ρ e L serem diretamente proporcionais a R e A inversamente. O que significa? Se ρ e L aumentarem os valores, a resistência aumenta junto. Mas se a área aumentar, a resistência diminui.
né? O resistência elétrica diminui. Bom, aí vamos olhar para a tabela. A tabela fala de tabela de condutividade. Então significa dizer que o Rho, que é a de resistividade, e aqui é uma tabela de condutividade. Então significa dizer que eu não estou falando de resistência do material, e sim da condução elétrica que esse material pode fazer. Então significa dizer que os valores que aí estão não são os valores que deverão ser substituídos aqui. Perfeito? O valor aqui não é nenhum desses valores aqui. Já até vemos que esse cara é ohm por unidade de metro, né? Unidade de comprimento, no caso, né? Ohm metro, alguma coisa do tipo. E o que não é as unidades que aqui estão. Tudo bem? Então significa dizer que os valores que estão dizendo aqui são condutividade. Então eu tenho que pensar o inverso. Ou melhor, aqui ele está me dizendo quanto maior for esse número, mais condutividade ele vai ter, ou melhor, mais fácil de passar. Logo, quanto mais fácil passar, menor resistência. Se é mais condutível, menor resistente elétrico ele é. Então, como ele quer a menor resistência elétrica se encontra com a maior condutividade. Porque os outros duas dimensões foram mantidas, mantêm-se as mesmas dimensões geométricas, comprimento e área. Então a única coisa que pode mudar é o Rho, que não está sendo mostrado aqui, mas como é uma relação contrária, quanto maior condutível, menor resistente é. Então quem é o maior condutível da tabela? O cara com maior condutividade da tabela é o de 62,5, que é a prata. Logo, então, a prata é o que tem menor resistência, logo é o que vai dar a menor resistência elétrica. Perfeito? Por isso, o item é. Perfeito? Espero que tenha dado tudo certo, você tenha aprendido um pouco mais dessa matéria e a gente se encontra na próxima. Valeu, pessoal!